Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um podcast, o podcast dessa semana. O nosso podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Estamos falando diretamente dos estúdios da Brothers TV, aqui na cidade de Bauru. E é um prazer estar aqui gravando mais um podcast, hoje com uma convidada super especial. Mas, primeiramente, antes de eu apresentar minha convidada, eu quero me apresentar para você, porque talvez você está chegando aqui pela primeira vez, né? Não sabe quem eu sou. Bom, eu sou a Roberta Rodrigues, apresentadora desse podcast, sou escritora, sou pedagoga, tenho alguns livros escritos, vou mostrar aqui para vocês meus livros. Tenho um livro sobre depressão. Esse livro aqui é a história da minha vida, uma biografia. Se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma história, uma experiência de fé, de como eu aprendi lições de vida através da depressão. Lições de vida com Deus através da depressão. Muito bom esse livro para quem está passando por depressão. E como pedagoga, tenho escrito alguns livros infantis para ajudar crianças, principalmente crianças que estão com problemas na escola, como, por exemplo, a lagarta que sofria bullying na escola, uma história real inspirada na minha sobrinha que estava passando por bullying. E aqui eu conto, através de uma maneira lúdica, como essa lagartinha conseguiu, né, superar o bullying. Então, é muito legal esse livro para as crianças. Tenho também um livro que chama Menina, que não gostava de ir para a escola, inspirado na história da minha filha, que teve um período que ela não queria ir para a escola, e ela aprendeu uma lição de vida muito linda, uma lição de vida real, e você precisa levar esse livro para os seus filhos. É um livro muito bom. E, ultimamente, eu escrevi 2 livros aqui da Gatinha Marie, também inspirado na minha filha. Minha filha é minha inspiração, viu? Hoje minha filha tem 14 anos, mas ela sempre foi minha inspiração para escrever as minhas histórias. E essa gatinha é a nossa Gatinha Marie. E aqui eu conto como a minha filha encontrou essa gatinha durante a pandemia e como a gatinha, a companhia dela, ajudou a minha filha no momento, né, daquela depressão que nós tivemos na pandemia, aquele tempo difícil. Então, a Marie foi uma boa companhia para minha filha nesse tempo. E também o Pedro, o Menino do Coração Nordestino, que é um livro de um menino aqui da cidade de Bauru, um menino apaixonado pelo Nordeste. Ele é bauruense, mas ele é apaixonado pelo Nordeste. E esse livro é um livro didático, é um livro muito bom para chegar nas escolas. Aqui eu conto tudo sobre o Nordeste, sobre o povo nordestino e falo também sobre a Cordeuteca, que é uma cordeuteca que nós temos aqui na cidade de Bauru. Se você não sabia, aqui em Bauru nós temos uma cordeuteca com mais de 3.000 cordéis. Olha que legal. Se você não sabe o que é um cordel, então você precisa ler o meu livro. Então, se você quiser saber mais a respeito dos meus livros, entra aí no meu Instagram, vou deixar aí para vocês os links dos livros, tá bom? Para vocês entrarem e comprarem meus livros para os seus filhos. Gente, é isso, um pouquinho sobre mim, mas eu quero apresentar a minha convidada, a Selma, uma pessoa muito especial que eu tive a oportunidade de conhecer ela agora, já acompanhava ela no Instagram, mas a conheci agora pessoalmente, uma pessoa aqui muito amável, muito simpática, cheia de vida, cheia de sorriso, do jeito que eu gosto. E hoje nós vamos conhecer a inspiradora trajetória da Selma de Paula, que é uma mulher que ela transformou a dor em propósito e fez da sua missão uma missão de ajudar outras mulheres a se reconectarem com a sua força interior através do autocuidado. Vou explicar para vocês. A Selma, gente, ela é terapeuta naturalista. Nossa, isso daí me interessou demais, porque eu amo as coisas naturais. E ela é especialista em estética natural. Ela vai explicar tudo pra gente, porque para mim isso daí é uma coisa nova também. A jornada da Selma na área começou em 2020, um dos períodos mais desafiadores da vida dela. Durante a pandemia, eu estava falando da pandemia, né? A pandemia foi difícil para todo mundo, mas durante a pandemia, a Selma deu à luz a sua filha, mas enfrentou grandes dificuldades nesse momento, ao ser desligada da empresa onde ela trabalhou por 12 anos, o que levou a Selma a uma depressão muito profunda. Quem já teve depressão sabe como é difícil, né? No entanto, foi nesse momento de escuridão que ela encontrou uma luz do caminho, uma luz de cura, que foi a massagem. Essa prática não foi apenas uma terapia para a Selma, mas um meio de reconexão consigo mesma e com Deus, trazendo alívio, conforto e esperança.
A partir dessa experiência transformadora, a Selma decidiu dedicar a sua vida a cuidar de outras mulheres que, assim como ela, sentem-se sobrecarregadas, com baixa autoestima, exaustas pelas demandas diárias da vida. O trabalho da Selma não se limita somente à estética. Ele vai muito além da beleza exterior. A Selma acredita profundamente que o autocuidado, o autoperdão e a aceitação são fundamentais para resgatar a força interior que muitas vezes é sufocada pelas pressões do nosso cotidiano. Hoje, o seu propósito é ajudar mulheres a se reconectarem consigo mesmas por meio de terapias naturais que proporcionam bem-estar, equilíbrio e transformação. A Selma acredita que o autocuidado não deve ser visto como um luxo inacessível, mas sim como uma necessidade essencial. Para ela, pequenos momentos de autocuidado podem trazer grandes impactos na vida de cada mulher. Não se trata de luxo, são palavras dela, mas de um ato essencial de amor próprio. Ela defende que, com pequenas mudanças de hábitos, cada mulher pode encontrar tempo e espaço para se cuidar. Isso reflete diretamente em como vivemos e nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Agora, a Selma está lançando um projeto, ela vai contar para a gente sobre esse projeto, porque eu fiquei super interessada. Um projeto emocionante e inovador chamado Quem Cuida de Quem Cuida. É isso, Selma? Isso mesmo. Ele é voltado especialmente para aquelas mulheres que em suas vidas profissionais e pessoais estão sempre cuidando dos outros. Por exemplo, as mães. Exato. Mas também cabeleireiras, enfermeiras, fisioterapeutas, psicólogas, professoras, as donas de casa, né? As mães, mulheres comuns que costumam colocar as necessidades dos outros à frente das suas. E muitas vezes elas se esquecem de olhar para si mesmas. Mas, através desse projeto, a Selma oferece um espaço dedicado para essas mulheres se reconectarem com o próprio corpo e mente, mostrando que é possível, mesmo com uma agenda cheia, encontrar momentos para praticar o autocuidado e viver essa transformação. Quem cuida de quem cuida é mais do que um projeto, gente. É um convite para essas profissionais entenderem como continuar a cuidar dos outros, e é fundamental cuidar de si mesmas primeiro, não é verdade? A Selma de Paula é um exemplo, gente, de inspiração, de superação, de inspiração, e o seu trabalho é um lembrete poderoso de que o autocuidado com o corpo, com a mente, é a chave para uma vida mais plena. A cada dia, ela transforma a vida e ajuda mulheres a descobrirem o seu valor. E esse Quem Cuida de Quem Cuida é a extensão da sua missão, oferecendo uma nova perspectiva de amor próprio e bem-estar para aquelas que muitas vezes esquecem de si mesmas. Então, seja na terapia natural ou no cuidado estético, a Selma está transformando o autocuidado em uma prática acessível e essencial para todas as mulheres. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Selma. Obrigada, Roberta. Que emocionante ouvir você falar, né? Que bom. Descrever com as palavras, assim, esse sentimento do meu projeto, dos projetos, né? E primeiro eu quero agradecer pelo convite. Eu que agradeço. Eu estou muito feliz. Que bom. Né? Muito feliz mesmo. Eu quero agradecer a esse friozinho na barriga, esse friozinho na espinha, né? Que faz parte, mas que mostra assim os cuidados de Deus, né? Como Ele vem preparando as coisas, vem cercando as coisas, né? E cada vez mais me confirmando nesse projeto que eu tenho à frente, né? Isso aí. Como você disse, Roberta, eu comecei nesse propósito, nesse projeto, em 2020. Uhum. Não só para mim, mas como para todo mundo. 2020 foi um ano bem difícil, foi o início da pandemia, né? E o engraçado, assim, da história é que eu esperei pela minha filha durante 20 anos. Uau! Eu tive uma promessa de Deus dentro de uma casa de oração, dentro da igreja, que eu sirvo a Deus na congregação cristã. Graças a Deus. E há 20 anos antes da minha filha nascer, eu tive essa promessa, que eu teria nos meus braços uma filha, né? E os anos foram passando, a idade foi chegando, e eu não via isso acontecer. Uhum. Então, isso foi me enfraquecendo na fé. Para quem tem esse desejo, eu sempre tive o desejo de ser mãe desde novinha.
E isso foi me enfraquecendo na fé, foi me enfraquecendo, foram acontecendo muitas coisas. Antes do nascimento dela, eu já tinha indícios da depressão, mas eu não aceitava. Eu não achava que não era comigo, porque aquela mania da gente ser a supermãe, a Mulher Maravilha, a super-heroína em tudo, a boa profissional, a filha que aguenta tudo. Sim. Então, assim, eu ignorei muitos sinais da depressão. E fui levando a vida como consegui. Me casei em 2011. 5 meses antes de me casar, eu perdi meu pai com um infarto fulminante. Então, foi um dos outro ponto que se agravou, outro gatilho. Mesmo assim, nos casamos. No primeiro ano de casado, conversei com meu marido, já falei de toda a minha história, de todo o meu desejo, e ele prontamente, então, vamos tentar ter um filho. No primeiro ano, já conseguimos engravidar. Consegui engravidar, mas eu não consegui segurar essa gravidez. Nossa, aí foi outro Eu perdi essa criança, e assim, dali as coisas começaram a piorar, né? Depois disso, ainda eu tive mais 3 gravidezes. Uau. E perdi as 3 também. Então, cada vez que isso acontecia, me deixava pior. Com assim. certeza. A minha fé ia lá embaixo. Assim. Não que nós servimos a Deus para isso, sim. mas são as obras que mantêm a nossa fé viva. Elas nos abalam, né? E as coisas foram acontecendo quando eu já tinha desistido. Eu falei, eu não consigo mais, eu já estava com uma idade, já ia completar 40 anos. Uau. E eu falei, não, eu acho que essa promessa não é para mim, eu devo ter errado. Se equivocaram. E assim, é uma coisa muito perigosa, né? Porque o nosso inimigo da nossa mente, coloca coisas no nosso coração que não são reais, que não são verdade e coloca como verdade absoluta. Nossa mente é o nosso principal campo de batalha, né? É o principal campo de batalha. E aí eu pensava assim, durante todo esse tempo eu devo ter feito alguma coisa muito grave e eu perdi essa promessa. Olha só. Eu não vou receber essa promessa e tá tudo bem e eu vou ficar na misericórdia de Deus. Quando eu fiz isso, que eu desisti completamente, em final de 2019, eu engravidei. Nossa. Também por uma obra de Deus. Eu estava com um médico muito bom aqui de Bauru, que já estava me acompanhando há muito tempo. E aí ele teve um último recurso, vamos tentar o último recurso. E eu tentei, mas sem esperança. Sem esperança. Mas, para minha sorte e felicidade, Deus ouviu a minha oração e me abençoou com a minha filha. Deus. Foi uma gravidez bem difícil, porque eu já tinha completado 40 anos. Teve que ficar de repouso. Tive que ficar de repouso, tive que abandonar muita coisa da minha carreira, né? Como eu falei, eu estava numa empresa já há 12 anos. Tinha projetos dentro dessa empresa de crescimento, mas por conta desse meu desejo, desse meu maior sonho, eu abandonei, porque eu deixei abandonado. E no finalzinho da gravidez, assim, eu comecei a sentir muito mal. Eu tenho diabetes e pressão alta, decorrente de todo esse ano de estresse, né? E no finalzinho da gravidez, Roberta, eu comecei a entrar em crise de pânico. Eu comecei a ficar com... Você tinha medo de perder ela, Eu tinha medo né? de perder ela, eu tinha medo de morrer no parto, eu tinha muito medo. E a minha mente... me torturava. Sim, ficava brigando com você. Ficava brigando. E aí eu ficava, né? Tinha que fazer repouso, mas a mente não parava. Ela sabota a gente. Ela sabota a gente. E conseguimos levar. Com 22 semanas, tive um princípio de aborto, mas meu médico também foi muito experiente. Que bom. Me manteve ali sobre os cuidados. Ele falou para mim que a gente não ia passar das 28 semanas, mas com muita fé, com muita oração, eu e meu marido jejuando, nós conseguimos chegar a 37 semanas. Graças a Deus. Praticamente Prontinha para nascer. Prontinha para nascer. No dia que ela nasceu, eu passei muito mal. Eu tive a pré-eclâmpsia, né? Muito perigoso. Muito perigosa, mas o médico que estava nos cuidados foi muito atencioso e muito rápido. E, graças a Deus, tudo ficou bem. Minha filha nasceu muito bem, graças a Deus, com muita saúde. Uma menina linda, forte. Tem seus lindos olhos também? Não tem meus olhos, mas os olhos dela são lindos, lindos. Puxou o papai. Puxou o pai. Todo mundo fala que é a cara do pai. Quando ela nasceu, Roberta, passados-se uns dias, a gente já fica um pouco mais
sensível, né? Sim. Fica mais sensível por toda aquela estresse situação do nova, parto. o estresse do parto, né? Ela nasceu em janeiro de 2020. Quando foi em março, estourou a pandemia, o isolamento. Foi muito próximo, perto. né? Então, foi ali que as coisas começaram a ficar bem ruins para mim, né? Aí eu senti realmente o peso da depressão, né? Porque eu já não... A gente estava vivendo aquela situação de pressão. Entramos em isolamento, ou seja, ninguém podia vir e nem eu podia sair. Sim. As pessoas que poderiam me ajudar não podiam sair. Foi logo no começo, assim, sabe? Minha sogra, minha mãe, todas isoladas em casa, minhas irmãs, ninguém podia ir. Então, eu me vi naquela situação com um bebê e tendo que aprender, se virar sozinha. E todo mundo estava muito ocupada com tudo aquilo que estava acontecendo. Meu marido sempre foi um grande amigo. Que bom. Nós cuidamos dela no início. A gente fazia revezamento para a gente conseguir descansar pelo menos 1 hora por dia, enfim. E as coisas foram acontecendo. Foram se encaixando. Mas as coisas, para mim, já estava muito difícil. Para quem teve depressão sabe, né? Eu estava muito feliz com a minha filha. Sim. E, ao mesmo tempo que eu estava feliz, né? é um misto. Era um desespero, um choro. Eu queria chorar o tempo todo, eu queria sair correndo. Eu não achava que eu era uma mãe boa. Sim. E tem a bagunça dos hormônios aí misturado. Tudo solto, tudo solto. Tudo. E ali, assim, eu não me sentia... Capaz. Eu não me sentia capaz. Não tinha as orientações, porque estava todo mundo, né? E eu não me sentia capaz. Eu lembro que... em julho daquele ano, minha filhinha estava aí por volta dos 6, 7 meses. Uma grande amiga minha e do meu marido, ela também trabalha com estética, né? E ela estava fazendo uns pacotes de massagem. E ela ofereceu para o meu marido, Carlos. E aí ele pegou e falou, é um bom presente, ela não está se sentindo bem, relaxar. Eu acho que ela vai. E ele fez aquele pacote e me deu de presente. Quando ele me deu de presente, eu falei, não... No meio de tudo isso... Estava na pandemia ainda. Da pandemia, amamentando, eu vou deixar minha filha? Não, eu não vou. Eu não vou de jeito nenhum. Mas ele conversando, ele falou, tira um tempo, é só uma manhã, algumas horas, vai te fazer bem. Ele me convenceu e eu fui. Roberta, foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. Porque foi demais, assim, revigorante. Sabe? Foi revigorante demais. Enquanto ela se chama Gisele, enquanto a Gisele estava ali fazendo a massagem, eu me senti viva de novo. Que coisa. Era como se eu tivesse ressuscitado mesmo. E ela não falou nada. Nossa. Ela não disse nada para mim, ela só fez a massagem. Só que ela me recebeu com água, com bolachinha, com chá, sabe? E aí preparou toda a sala com cheiro especial, aquele cheiro que parecia que a gente só sente cheiro de leite, né, nessa época. E eu senti aquele cheiro daquela sala e senti aquela música tocando. E parece que eu revivi, ressuscitei. Olha só. E enquanto ela fazia aquela massagem, eu até chorava, caía lágrimas do meu rosto, eu falava, meu Deus, onde que eu estou? Né? Era uma coisa assim muito, muito linda, muito linda. Especial. E eu falei assim, meu Deus, se o Senhor me der vida e saúde, eu quero fazer com que as pessoas sintam isso. Nossa. Eu quero proporcionar às pessoas que estão na situação que eu estou... Olha a chave que virou na sua vida. Na mesma hora. Na mesma hora. Saí dali em nuvens, assim. Claro que as coisas continuaram acontecendo, mas aquele momento foi a virada de chave. Passado um tempo, fui desligada da empresa, que foi outra coisa também que assim me pegou de surpresa, né? Como eu falei, tinha muitos planos ainda ali dentro. Você estava de licença. Eu estava de licença maternidade. Aí, quando eu voltei, passado-se um tempo, eu fui desligada. E no dia que eu fui desligada, eu sentei na rua, num banco que tinha ali perto, eu sentei e falei, e agora? Meu Deus, e agora? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Eu não sei fazer mais nada. Eu trabalhei 12 anos, né? Todos os meus planos estavam aqui. O que eu vou fazer agora? Naquele momento, Deus me colocou uma pessoa na frente. Um amigo meu que eu já tinha há muito tempo, é cabeleireiro aqui em Bauru, me colocou ele na frente. E eu falei assim... E ele é uma pessoa muito alegre. O Richard trabalha comigo até hoje. Muito alegre, muito divertido. E eu estava precisando de alguém desse jeito. Eu falei, eu vou lá, eu vou conversar um pouco com ele, quem sabe eu dou um pouco de risada e me animo. Quando eu cheguei lá, contei para ele o que estava acontecendo, ele falou assim, eu não me esqueço dessa frase.
Eu não sei nem se ele lembra disso. Há pouco tempo ele repetiu essa frase e eu fiquei quieta. Ele falou assim, Selma, faz o que é possível. Que o que é impossível, Deus vai fazer por você. Só. Deus vai mudar, vai fazer tudo. Se aconteceu isso, tem alguma coisa que Deus quer fazer com você. Deus tem um propósito. E na mesma hora ele falou assim, você não quer vir trabalhar comigo? Olha, eu tenho um espaço aqui que você pode reformar, que você pode começar a fazer alguma coisa. E eu vou te ensinando alguma coisa e você vai. E na hora me veio a massagem. Sim. Eu falei assim, eu quero, então vamos começar. A partir dali comecei a fazer meus cursos, comecei a me especializar. A massagem, ela tem um leque muito grande, né? Muito grande. Tem massagem que é para restauração, né? Habilitação de músculo, tem da estética, tem a massagem terapêutica, enfim, tem várias massagens. E aí eu comecei a me especializar nessas áreas. E coloquei dentro do meu coração que eu queria fazer algo voltado para as mulheres, né? Voltado para mulheres sobrecarregadas. Essas mulheres sobrecarregadas, para elas sentirem um pouco daquilo que eu senti naquele dia. E assim as coisas começaram a acontecer. Comecei a estudar, fui preparando a minha sala. Hoje eu tenho uma sala, não é muito grande, minha estrutura não é uma estrutura muito grande, mas é uma estrutura muito acolhedora. A ideia é fazer com que elas se sintam em casa, se sintam, aprendam a fazer coisas que elas podem fazer em casa, né? Pequenas coisas que elas podem fazer em casa, né? O meu propósito não é concorrer com os grandes espaços, que hoje a gente tem muitos espaços bons aqui em Bauru, excelentes por sinais, né? O meu propósito é fazer com que essa mulher que se sente, que não é capaz, que não tem condições de fazer isso, que ela consiga se olhar e ver que dentro da própria casa dela, ela tem recursos que ela pode se sentir melhor. Muito interessante. E como que isso faz a diferença no dia a dia dela. É verdade. E como que você faz isso acontecer, então? Primeiro, toda a sessão que eu faço, eu converso com ela, como a gente está conversando aqui, para eu entender um pouco como que é a rotina dela. Quais são as tarefas dela, quais que são as preocupações delas, e qual é a condição que ela tem de financeira, tanto financeira quanto também de tempo, espaço, né? E aí, dentro dessa avaliação, eu começo a sugerir algumas situações para ela. Alguns pequenos ajustes que ela pode fazer, né? Eu tenho pacotes também que eu atendo, né? Hoje é o meu trabalho fazer isso. Mas eu também falo para ela como que ela pode dar continuidade na casa dela. Então, por exemplo, a estética natural. Hoje a gente tem inúmeros recursos para estética. O que seria a estética natural, por exemplo? A terapeuta naturista, ela utiliza recursos naturais e terapias manuais para favorecer o seu bem-estar. Então, por exemplo, dentro da estética natural, a gente pode utilizar as ervas, a gente pode utilizar argila para fazer um tratamento de melasma, a gente pode fazer um tratamento de rugas, acne, utilizando recursos naturais, que são ervas, plantas, óleo essencial, massagens, drenagens manuais, né? Máscaras, infinitas máscaras que dá para fazer com produtos naturais, que você tem um resultado imediato, de uma melhora imediata. Interessante. Né? Claro que eu sempre falo para elas assim, isso são coisas para você entender que você pode fazer, né? Muitas, eu atendi várias com problema de melasmas gravíssimos e estavam muito desanimadas, porque os tratamentos convencionais levam tempo e são caros. Com certeza. Então, elas preferiam não cuidar do que ir atrás. Então, eu mostrava para ela, não, se você fizer um tratamento assim, você vai conseguir uma melhora. Você vai conseguir um resultado melhor. Olha. Muitas delas hoje nem usam base mais. Puxa vida. Porque elas se aceitam. Esse é o maior desafio, fazer com que elas se aceitem e melhore a condição natural delas. Né? E na parte da massagem, a mesma coisa, né? Tem as drenagens, tem a parte terapêutica, que é para as dores, eu mostro para elas que dá para fazer, né, com recursos que a gente tem em casa mesmo.
e atingir um relaxamento e um bem-estar muito bom. Olha que interessante. Entendeu? Com tudo que a gente tem em casa mesmo. Mas elas mesmo depois conseguem fazer uma massagem nelas? Elas conseguem fazer. Nem todas têm essa disponibilidade. Certo. Mas elas conseguem fazer. Tipo nos pés. Nos pés, pescoço, rosto. Uhum. Rosto é uma parte assim que relaxa muito, né? E é muito fácil fazer. Então, eu ensino a fazer essa massagem no rosto, nos pés, nas mãos. As mãos são partes poderosíssimas para relaxamento. E respiração também. Sim, até a respiração é muito importante. Quando eu falo para elas... Nas crises, eu aprendi a respirar. É isso. Respirar é muito importante. Faz toda a diferença. É verdade. E quando eu mostro para elas que elas estão respirando errado, que fica ofegante, porque o corpo está trabalhando errado. E na hora elas já conseguem perceber a diferença da respiração. Você vê, a gente não se atenta a isso. Não se atenta. Não se atenta. A gente está ali no automático, fazendo tudo e acaba não se atentando a pequenos detalhes. Sim, até a respiração. Eu brinco muito com elas que uma coisa muito simples que a gente pode fazer em casa e que a maioria delas não fazem. Hidratar os pés. Olha. Os pés, eles são membros fundamentais para nós, para aguentar o nosso corpo, para nos locomover, né? E fora que ele tem muitas terminações nervosas que mexem tanto com as nossas emoções quanto com o nosso físico. Então, assim, de 90% das mulheres que passam lá, de 100% que as mulheres passam, 90% das que estão deprimidas, que estão com baixa estima, que estão com problemas conjugais, não cuidam dos pés. Olha só. Eu tenho muita dor nos meus pés. E acontece. Os pés, eles são um indício de que tem sobrecarga. E conta pra gente, então, como que a gente pode hidratar os pés em casa? Dá aí uma diquinha pra gente. Uma diquinha, super fácil. Ó, lá eu indico os escaldapés, que é muito relaxante. Você pode fazer um escaldapés com sal grosso, com camomila. Esfregar os pés ou só pôr na Colocar água? Na água. Colocar na água ali com sal grosso, camomila. Você pode colocar um pouquinho de óleo essencial para te relaxar. Sim. O sal grosso, ele tem, além da função de esfoliar, ele também é um condutor de energia. Então, ele aquece seu corpo e melhora a circulação sanguínea. Entendi. Então, o ato de fazer o escaldapés, ele já é um ato muito relaxante. E o óleo essencial, qualquer um? Óleo essencial. Eu indico lavanda, que é o essencial, que é o mais, né? Que é o mais indicado, né? Tem vários outros também, mas o lavanda ele tem menos efeitos colaterais, vamos dizer assim, né? Então, o lavanda eu gosto bastante. A própria camomila é muito boa. Relaxante também. É muito relaxante. Você pode fazer uma botinha com óleo de amêndoa. Você pode passar aquela pomada de bebê, né? A Bepantol, você pode passar. Depois de fazer, entendeu? Não aconselho passar a lixa, porque quanto mais lixa, mais ela vai ficando ali mais grosso, né? Então, assim, é hidratar. E beber muita água. Com certeza. Beber muita água também faz muita diferença. Inteiro. Então, assim, são coisas simples. E é muito prazeroso você sair do seu banho, hidratar seu pé. Parece coisa simples, mas é uma coisa muito prazerosa e te faz, assim, se reconectar mesmo. Certeza. Você cuidando dos seus pés, das mãos, né? As suas mãos é onde você toca tudo, que você faz a sua comida, que você faz carinho nos seus filhos, entendeu? No meu caso, é as minhas mãos que eu toco com os meus clientes. É seu instrumento de trabalho. É o meu instrumento de trabalho. Então, cuidar das mãos e dos pés é o primeiro passo para tudo. Com certeza. Né? É o primeiro passo para que você consiga se olhar. E eu sempre falo para elas, ninguém pode fazer isso por você. Isso é uma coisa que é só você. É verdade. Você pode vir aqui, eu posso fazer ali de emergência, porque tem o spa dos pés que eu faço, né? Esse spa dos pés, ele retira toda essa camada grossa, mais grossa, essas calosidades que tem no pé, faz a hidratação. Mas se a pessoa não mantém em casa, é um trabalho perdido. Entendi. Né? Então, assim, para mim, como profissional,
ela vai estar sempre ali para eu fazer. Tá tudo bem. Mas vai além disso. Entendi. Eu quero que ela saia e ela sinta esse prazer também no dia a dia, porque eu sei que vai fazer diferença. Você leva um conhecimento para que ela leve um aprendizado para ela fazer no dia a dia, Exato. né? Não só aquele momento. Não só naquele momento, para que ela faça. Porque mas a maioria volta porque é gostoso. É gostoso, né? É gostoso. E eu amo fazer. É. Eu amo fazer. De verdade, eu amo demais fazer. Mas eu quero que elas entendam isso, que elas podem vir e eu farei com o maior prazer. Entendi. Mas que vai fazer diferença na vida dela se ela fizer. Com certeza. Se ela tirar 5 minutos, porque isso é 5 minutos, sim, né? Sim. Se você fizer um escaldapés, 15 minutos no máximo. Mas o escaldapés não é todo dia, por exemplo. Olha, você pode fazer ele todo dia. Ele pode ser feito todo dia, mas ele não tem nenhuma contraindicação, né? Mas devido às demandas, eu acredito, né? Você pode fazer uma vez na semana, né? Mas a hidratação antes de dormir todo dia, né? E o escaldapés, ele é uma tradição milenar, né? Ele vem aí já de muito tempo, que já se usava. Cristo já usava, tinha o ato de lavar os pés, né? Cada época com a sua história, né? Sim. Mas ele estava presente, né? Verdade. Na época dos soldados que chegavam das guerras, mulheres iam tratar aquelas feridas, né? Jesus fazia como ato de humilhação, de agradecimento, de amor pelos discípulos. Então, assim, ele é um ato, uma prática que está presente há muito tempo. E aí, quando eu falo isso para elas, muitas delas, eu não tenho tempo. Eu não consigo fazer porque eu não tenho tempo. 5 minutos, né? Você entende que, assim, se você não consegue fazer 5 minutos para hidratar os seus pés, todo o resto não está funcionando. Verdade. Então, de que forma, então, as terapias naturais, essas terapias naturais estéticas, ajudam as mulheres a resgatar a autoestima e também o equilíbrio emocional delas? Essas práticas, elas vão fazer com que ela se conecte com ela mesma, né? Elas conseguem se perceber, elas conseguem se regular, né? Hoje a gente tem uma questão de ansiedade muito grande. Ela está presente não só nas mulheres, né? Mas em toda... Até em crianças, Até em crianças. E quando essa mulher consegue aplicar essas técnicas no dia a dia dela, 15 minutos que seja, ela consegue se perceber quando ela já está se alterando, né? Quando emocionalmente, ela consegue se perceber o que ela está passando para os filhos, que tipo de mensagem ela está mandando para os filhos, que tipo de mensagem ela está mandando para o seu marido, né? Porque ela consegue se perceber. Quando uma pessoa começa a relaxar, ela percebe. Poxa, eu estava tão tensa. Estava alterada. Eu estava irritada, né? Olha, eu falei tanta coisa, mas não é bem assim. Tem coisas que são nossas, né? A gente sabe, tem coisas que são nossas. E se a gente está no automático, a gente não se percebe. Verdade. A gente não consegue perceber quando a gente está errado. Então, essas práticas fazem com que a mulher se autorregule. Olhe, eu preciso de ajuda. Que tipo de ajuda? Será que o que eu preciso não está na minha mão? Eu não posso fazer isso? Né? A situação em casa está um caos. Tá uma guerra, porque isso acontece em muitos lares, né? Infelizmente. E nesses momentos de reflexão, de autocuidado, de conexão com você mesmo, você consegue se perceber qual é o seu papel diante desse caos. E vou mais além ainda. Esse momento é um momento que você fala com Deus. Porque aí você fica você quietinha, e ele, né? É você e ele. E prestando atenção em cada membro que Deus te deu, né? E começa a agradecer por isso, né? Agradeço pelos pés, agradeço pelas mãos, né? Que elas são instrumento, hoje são meu instrumento de trabalho. Os meus pés me locomovem até onde eu preciso. A minha mente me dá condição de pensar em organizar a minha casa. Verdade. Em ensinar a minha filha, meus filhos, né? Em ser paciente com o meu marido. O que a gente está falando aqui, Roberta, a gente não está colocando peso na mulher. Sim. Nós somos responsáveis por tudo. Não, nós não somos. Mas nós temos uma grande... um papel muito importante. Um papel muito relevante em tudo isso.
né? Na organização de uma casa, na organização... A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. Exato. Né? E quando a gente pega esse versículo para ler, muitas mulheres, assim como eu pensava, o que é ser uma mulher sábia? Sim. Como que é ser uma mulher sábia? Né? Será que eu vou ter que estudar muito, né? Não é esse tipo de sabedoria. Não é esse tipo de sabedoria. É nas pequenas coisas. Às vezes, o fato de você aprender a não falar já te torna sábia. É verdade. Mas como que a gente vai fazer isso se a gente está com tanto barulho em volta? Sim. Como que a gente vai fazer isso se a gente está escutando muitas coisas ao mesmo tempo? Muitas vozes. Então, para que isso aconteça, você precisa se conectar com você. Precisa se limpar sua mente. É difícil, não é de uma hora para outra, né? Mas são pequenas coisas, verdade. São dia a dia. Você vai fazendo uma coisa, depois você vê, você já está fazendo aquilo como prática natural, né? E as coisas vão acontecendo. Foi essa maneira que Deus tratou com você, né? Foi dessa maneira que Deus tratou. Através de uma massagem, ali naquele momento, Deus falou com você. Foi. E você falou, nossa, eu posso ajudar outras mulheres dessa mesma maneira. E foi assim mesmo. Foi assim. E é assim até hoje. É assim até hoje. Quanto tempo faz? Desde 2020, né? Vai fazer 5 anos já. Quase 5 anos que eu tô, né? E assim, cada sessão, ela é diferente. Eu falo que não existe um protocolo. Nesse tipo de sessão que eu me proponho a fazer, não existe um protocolo. Começa de um jeito e termina de um jeito. Porque tudo vai de acordo com a necessidade da pessoa que chega. Às vezes a pessoa está com dor. Exato. Você vai trabalhar para tirar a dor. Não Física, adianta. Por exemplo, né? Exato. Isso é muito importante que você falou. Se a pessoa chega até mim com dor, nada que eu falar para ela vai fazer sentido. Não. Então, eu preciso tratar a dor primeiro. Certo. Aí vai ser uma massagem, essa seria o quê? Terapêutica? Terapêutica. Então, eu vou tratar a dor. Primeiro, eu faço ela se sentir melhor da dor, né? Que ela fique sem dor. Depois que ela fique sem a dor, aí eu consigo entrar num estado de relaxamento. Entendi. Como que a gente faz? Como que eu faço? Existem os pontos certos do corpo para se tocar, né? Para relaxar. Para relaxar. Existe todo um ambiente de uma sala, né? A música certa, exatamente. O cheirinho, entendeu? A posição, não é todo mundo que consegue relaxar na mesma posição. Cada um tem um jeito de relaxar. Certo. Utilizo muito meditação guiada, porque as meninas, a maioria, não sabe o que é uma meditação e nem consegue, porque a mente está muito turbada, muito acelerada. Né? Então, eu coloco uma meditação guiada para que ela entre num estado de relaxamento profundo. Seria o quê? Uma música? Ela é um áudio, né? Um texto. Geralmente falado texto, mesmo. falado. E aí, depende da situação, eu sinto alguma direção, né? Às vezes eu coloco um trecho de Bíblia, às vezes eu coloco algum terapeuta, né? Holístico. Dando tudo. Uma palavra de incentivo. Uma palavra de incentivo. Às vezes eu mesmo falo alguma coisa. Então, tudo vai do que acontecer naquela sessão. Tá. Até onde a cliente me permite, né? Eu chamo elas de pacientes, na verdade, porque estou cuidando delas. Eu vou até onde elas me permitem ir. Se eu percebo que elas estão entrando e isso está fazendo bem para elas, eu continuo. Certo. E se eu vejo se tem um bloqueio, a gente vai aos poucos. Eu nunca forço total. Eu vou aos poucos, eu vou conversando. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa me chega com dor. Estou com dor no ciático, por exemplo. E aí, no ciático, eu conversando com ela, eu sinto que tem mais coisas. Que aquela dor no ciático é só a pontinha do iceberg. Às vezes é algo emocional, por exemplo. Só que ela não está pronta para ouvir aquilo. Entendi. Então, eu vou tratar essa dor e fazer com que ela tente se perceber também o que está causando aquilo para ela, né? E como uma psicóloga junto, né? Eu não me intitulo assim, né? Porque eu não tenho essa formação. Sendo, mas a gente acaba, porque terapeuta é isso, né? A gente aprende, né? Isso. A ler, né? A ler, exato. E por você já passar por isso, é muito assim. Hoje eu vejo. Você passou por essa dor, né? Por essa dor de entender o que está acontecendo com ela hoje. Né? Tantas coisas que acontecem na nossa cabeça. Com certeza. Só de tocar nelas é muito assim. Eu nem sei explicar. É surreal, assim.
só de tocar na mão nelas, eu consigo sentir. Olha que coisa. Sem ela falar, eu consigo sentir, assim, qual a necessidade. E aí eu vou tentando, né, pelos caminhos, porque também não é a minha intenção assustar. Claro. E também não é a minha intenção dizer que eu sou uma guru, sim, né? Sim. Não, eu ou alguma que coisa Deus assim. te deu essa habilidade, né? Isso. Esse eu vejo dom, assim. Um eu dom vejo de assim. Deus, né? Eu vejo assim. Para ajudar ela. Para ajudar ela. E como você é uma serva de Deus, você tem um discernimento também, né? Sim. Acaba Eu procuro muito. Discernimento. Eu procuro muito isso, sabe? Eu procuro muito. Deus me tirou de uma depressão, Roberta, que você já teve. Sim. E você sabe, assim, quando a gente fala nisso, é até doloroso. Porque hoje a gente olha para trás e vê o que a gente sentia. Sim. E o que a gente passava é uma coisa, assim, assustadora. Então, se eu pudesse passar toda a minha experiência para que a pessoa não para outra pessoa, para que a pessoa não chegue ao ponto de chegar. Exatamente. Deus me deu um livro para poder ajudar as pessoas. Sim, isso é um dom também de você contar. A minha história eu conto através da massagem. Exatamente. Né? Ali você vai massageando as pessoas e contando para elas, né? Contando algumas coisas. Deus me livrou do suicídio. Nossa. É uma coisa muito pesada para se falar. Eu nem gosto muito de falar sobre isso. Mas eu acho importante saber, que né? Você fale. Muitas mulheres passam por muitas mulheres. E quando eu tinha esses pensamentos, eu pensava, né? Eu não quero mais, eu não tenho mais condições, eu não sou digna de criar a minha filha. Eu estou fazendo meu marido sofrer, eu não sou orgulho para a família. E aquilo ia pensando, né? E eu só pensava em me livrar daquela dor. Até que um dia... E eu ficava pensando assim, que jeito que eu vou fazer isso para que as pessoas não sofram? Sim. Como que eu vou fazer para que pareça um acidente? Nossa. Eu pensava o tempo todo. Será que se eu me jogar no carro? Será que se eu... O que eu posso fazer para ninguém sofra? Um dia, eu estava na minha casa, com esse espírito, né, me atormentando muito, falando sobre essas coisas. E aí, meu marido e minha filha foram dormir. E eu fiquei na sala ali. E eu pensei, se eu ligar o gás, vai aparecer um acidente. Vai todo mundo, ninguém fica sofrendo. Minha família não vai sofrer, porque não vai saber o que aconteceu. E acabou. E eu fiquei relutando ali, relutando. Levantei para fazer. Na hora que eu levantei para fazer, minha casa é parede com parede de uma vizinha. Eu escutei eles orando. Uau. Eles começaram a orar e eles oravam alto? Muito alto. Que da minha casa dava para falar. E eu lembro que uma delas falava... não permita, Senhor, que isso aconteça. Nossa. Não permita que isso aconteça. Livra do mal. E ela começou a falar muito alto. E aqueles irmãos orando começou a invadir minha casa. Uau. Parecia que eles estavam ali comigo. Olha que coisa linda. Até me arrepia. Foi. E aí eu parei assim, fiquei observando eles. E eles orando, clamando. Tem misericórdia, isso não pode acontecer. Senhor, tem misericórdia. Vai aonde precisa. E ela falava assim, com muita fé. E aquilo tomou meu coração e eu comecei a chorar. Uau. E eu chorava. Eu falava, meu Deus. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Tem misericórdia. Eu falava, meu Deus, não deixe eu fazer isso. Não deixe eu fazer isso. Me mostre o caminho. Me tira disso, me tira dessa angústia. Sim. Porque se o Senhor me libertar, a partir de hoje eu vou te servir. Amém. Eu não vou me envergonhar. Eu vou contar isso para quem tiver que contar. Certeza. Mas eu vou te servir. E aí, Roberta, eles oraram muito, cantaram muitos hinos ali. E pareciam que eles estavam ali comigo. Que lindo. E eu me acalmei, fui dormir. No outro dia, eu já me senti melhor. Graças a Deus. Passados-se os dias, Deus preparou uma visita na minha casa, né, de uns irmãos que são guiados por Deus, assim, muito amorosos com a gente. E foram na minha casa, sentiram de fazer uma visita. Sem você chamar. Sem a gente chamar.
falou para minha mãe, olha, a gente sente de fazer uma oração, de ir lá ver eles e tal. E o céu desceu naquele dia. Olha só. Eles não sabiam de nada. Eles não me conheciam, eles não imaginavam nada que eu estava passando. Inclusive, nem minha família. Nossa. Nesse dia que aconteceu isso, nem a minha família. Eu não contei. Eu não contei para o meu marido, não contei porque eu não queria que eles se assustassem, né? Mas naquela visita, Deus falou. Uau. E falou que ia libertar. Que a partir daquele momento... Você ia ser liberta. Deus ia me libertar daquele espírito que tentava destruir a minha casa. E ia começar uma obra nova. É verdade. E foi isso que aconteceu. Graças a Deus. Graças Você contou para a vizinha? Eu contei para a vizinha. Depois de muito tempo, eu contei para ela. E aí ela ficou muito emocionada. Nossa, Deus visitou muito ela, porque eu falei assim, essas visitas, às vezes a gente não entende. É verdade. Né? Por exemplo, muita gente poderia, os outros vizinhos, falar, mas por que eles estão gritando? Sim, né? Fica bravo. Fica bravo, não é verdade? Só que foi a minha libertação. Foi de Deus aquilo. Foi a minha libertação. Se eles não tivessem naquele momento daquela forma, o mal teria acontecido. Você vê que coisas. Né? E foi muito libertador, foi muito lindo. Nossa. Então, assim, essa missão de mostrar para as pessoas que existe um caminho... Você não pode se calar. Não posso me calar. Eu não posso. É verdade. Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Como eu falei, hoje eu sirvo a Deus dentro da congregação cristã, mas eu também sirvo as outras pessoas, as outras igrejas. Eu tenho comunhão com muita gente. E isso é muito além da igreja. Com certeza. Essa obra que Deus fez... É o evangelho de Cristo, né? É muito além. Né? É mostrar que assim, nós estamos passando por momentos difíceis, mas que Deus está presente. Sim, tem esperança. E nos mínimos detalhes. Verdade. Nos mínimos detalhes. É um agrado que você faz para uma pessoa, por exemplo, eu estava falando da estética, né? Às vezes chega alguém lá com dor e eu percebo, assim, que ela está com o pezinho mais descuidado, né? Sobrancelha mais descuidada. Ah, mas isso é vaidade. Mas isso faz parte ainda de nós. É verdade. Né? O excesso, não. Sim. Mas o cuidado, sim. Exatamente. E aí, mesmo que ela me pague para fazer massagem e eu vejo que ela precisa de outro cuidado, dá um tratinho. Eu cuido dela. Que bom, porque isso aí vai dar uma autoestima, né? E elas saem de lá com um sorriso, que isso não tem preço. Não tem preço. Dificilmente uma pessoa entra lá e sai com aquilo que ela contratou, porque às vezes nem ela sabia o que ela precisava. Olha só. Ai, Deus vai te abençoar muito. Amém. Vai te abençoar muito. Amém. E eu queria fazer assim uma pergunta para a gente encerrar, né? Olha, já estamos chegando no final. Meu Deus, como passou rápido. Passa rápido. A gente não pode encerrar sem você falar sobre o projeto. Sim. Né? Sobre esse projeto, quem cuida de quem cuida. Achei muito interessante isso. Sim. Então, como é que você tem trabalhado com esse projeto? Esse projeto, a finalidade desse projeto é exatamente levar esse autocuidado para as mulheres que também se dedicam a cuidar de outras pessoas, né? De outras mulheres ou de crianças, que seja. Que estão sobrecarregadas. E esse projeto também surgiu de uma necessidade minha. Por quê? Agenda cheia, a gente tem que se dividir entre casa, filho, né? E não sobra tempo. É verdade. E não sobra tempo. Então, esse projeto, eu estou levando para as pessoas, por exemplo, para eu ir fazer no momento que dá. Isso que eu ia perguntar. No então, momento ela que não dá. Precisa ir até você. Não, ela não Você precisa ir até elas. eu, vou até elas. Que interessante. Né? Eu atendo já uma clínica de fisioterapia. Certo. A própria fisioterapeuta já é minha cliente. E veio na necessidade dela, porque era uma agenda uma atrás da outra. Entendi. Ela não tinha como sair dali para ir até mim. Ela tinha um espacinho ali na agenda. Um espacinho ali na agenda, só que assim... Não dá para sair Não dá para sair. Entendi. Até ela sair, chegar no lugar e voltar, já foi. Entendi. Então, assim, a ideia, a proposta é levar esses atendimentos até essas profissionais. Muito bom. Né? Ou fazer... Aí a gente depende da necessidade. Certo. Ou fazer um dia D, para que a gente possa fazer esses cuidados, para que eu possa ensinar elas a fazer esses cuidados, né? Ou em forma de palestra, ou em forma de procedimento, entendeu? Mas que elas também se sintam cuidadas, né? Se sintam... que tem alguém olhando por elas, né? Tem alguém por elas ali. E esse é o objetivo, que elas também se sintam assim amadas, né? Não esquecidas, porque é difícil. É difícil você se dedicar ao outro integralmente. É verdade. Né? E quando isso se torna uma profissão,
é mais difícil ainda, Às porque vezes você se não acha. negligencia, né? Exatamente. E como que você faz, por exemplo, se você vai na casa da cliente e ela não tem lá uma maca, por exemplo? Aí tudo vai de acordo com o que ela precisa, Tá. né? Se for uma massagem que eu posso fazer no chão ou na cama, ou de repente não é uma massagem, de repente é um cuidado mesmo com os pés, com as mãos, aromaterapia. Leva algumas coisas aí eu levo para ela e vejo o que precisa. Eu tenho maca móvel, eu tenho uma maca móvel para levar também, se precisar, levar também. Mas geralmente elas têm algum lugar. Porque geralmente elas têm, por exemplo, uma clínica de fisioterapia, tem a maca já, né? Mas quando não, a gente vai dar um jeito. A gente dá um jeito de se adaptar e fazer o resgate. Eu falo que é o resgate, né? Vai lá e resgata ela para que ela possa também dar continuidade àquela tarefa que ela tem, né? Aquele propósito que ela tem de quer cuidar do outro. Muito bom. E eu queria que você deixasse, então, por último aqui, uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo. Claro que tudo que você já falou aí foi uma mensagem para elas, mas que especificamente você olhasse ali para aquela câmera e falasse aí para as mulheres o que está no seu coração. Deixe uma mensagem para elas, como o autocuidado é importante, né? E o que elas podem fazer para melhorar, se elas estiverem passando por isso, né, que nós falamos hoje, como é que elas podem buscar ajuda? Então, deixa uma mensagem para as mulheres. Deixo. Se eu puder deixar essa mensagem, eu gostaria de falar que, mesmo que as coisas estiverem muito difíceis, sem saída, parece que nada tem jeito, sempre existe um caminho novo que Deus cria, sem que a gente perceba. O propósito, ele já existe, a gente já nasce com o propósito. Ele só demora, às vezes, um pouco a gente perceber ele, entender ele e viver nele. Mas ele já existe. Então, não desista, procure ajuda, procure olhar para você, se entender, se observar, que eu tenho certeza que, assim como Deus fez na minha vida, Deus fará na sua também. Não é mérito meu algum. Foi puramente a misericórdia de Deus me levantar das cinzas para estar aqui hoje levando uma mensagem de autocuidado, de amor, de respeito e de fé. Que tudo vai dar certo. Amém. Que lindo, muito bom. É isso mesmo. Nós temos que nos cuidar exteriormente falando, mas o melhor cuidado é nosso emocional. Exato. Né? Primeiramente, cuidar da nossa alma. Exato. Termos fé em Deus, né? Que Ele é que pode nos curar de qualquer mal que seja e nos ajudar em qualquer luta que estejamos passando. Cuidar do nosso emocional, de ter uma mente grata, né? Como você falou, a gratidão é muito importante. Sim. Eu falo muito disso no meu livro, que a gratidão, ela cura a gente da depressão, porque muitas vezes nós ficamos olhando só para os problemas que estão em volta, só para aquilo que nós não temos ou aquilo que nós não podemos fazer naquele momento. Exato. E a gente esquece de agradecer a Deus pelo simples fato de enxergar. De respirar. Que parece uma coisa tão simples. De poder andar, de você poder comer sozinha, entendeu? Então, a gente esquece pensar, decidir. Isso é muito importante. Então, a gente tem que agradecer a Deus por essas mínimas coisas. E quando você para se olhar e fala, nossa... Eu tenho mãos, eu tenho mão, é isso. Eu tenho olhos, eu posso enxergar, posso falar. Sou eu que movimento o meu corpo, é isso. Então, isso daí traz uma libertação. Traz. E, Roberta, assim, nós não fomos um erro de Deus. Não. Deus não fez a gente por acaso. Cada pessoa, cada mulher tem o seu propósito. Nós estávamos falando sobre isso antes de começarmos o nosso podcast. É isso. Todos nós temos um porquê e um para quê. Então, assim, às vezes a gente pensa, né? Eu não tenho função, para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Não, todos nós. Deus não erra. Deus não erra. Deus não fez nada por acaso. Tudo tem o seu devido lugar. É nós que precisamos buscar a Ele e entender qual é o nosso papel em cada situação. Exatamente. E aí as coisas acontecem. E usar o nosso propósito de vida
para abençoar outras vidas. Para abençoar outras vidas. Porque eu acredito que é muito gratificante para você, né? É ver, muito. Como você falou, transcende o dinheiro, transcende, né? A parte financeira, você vê pessoas sendo abençoadas, tendo suas vidas mudadas através do seu trabalho. Né? E cada história eu aprendo um pouco mais. Com certeza. Cada superação eu aprendo um pouco mais. Com certeza. É muito assim a vida. Estamos aqui para aprender até o final da nossa vida. É verdade. Selma, foi muito bom conversar com você. Foi muito bom você ter vindo aqui no nosso podcast. Fiquei muito feliz em te conhecer. Que bom. Muito feliz em você ter aceitado o nosso convite, tá? Seja sempre bem-vinda quando quiser vir aqui, tá bom? Muito obrigada. Quando tiver aí inovações, traga pra gente, tá? Sim. E agora eu fiquei curiosíssima de conhecer lá seu espaço. Por favor. De receber essa massagem gostosa que você falou. Será uma eu honra. também quero sentir essa sensação aí que você falou. Será uma honra. Relaxar. Será uma honra para mim, viu? Muito obrigada, viu? Mais uma vez, que Deus abençoe grandemente a sua vida, seu trabalho, seus projetos, sua família. Que você continue prosperando e que Deus te use cada dia mais para abençoar tantas vidas como você tem feito. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Um abraço aí para você. Leva um abraço aí para sua família. Levo. Tá bom? Obrigada. Gente, com Deus. Vocês viram que podcast demais. Vocês precisam conhecer a Selma pessoalmente. Vocês precisam conhecer o espaço dela. Nós vamos deixar aí nas descrições dos vídeos, né? Desse vídeo. Para você entrar no Instagram da Selma, manda um direct lá para ela, tem o endereço da clínica para você conhecer pessoalmente. Então, se você está precisando aí de uma massagem relaxante, uma massagem corporal para tirar as dores do corpo, precisando conversar, então vai lá conversar com a Selma, tá, gente? Porque, olha, eu tenho certeza que vai valer a pena. Uma pessoa aqui iluminada por Deus, abençoada, uma mulher que passou pela depressão, venceu a depressão através da fé, né? E ela tem muito aí para te ensinar e para ajudar você. Então, esse foi o nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse podcast para outras mulheres que estão precisando ouvir. Você que ouviu aí sobre a depressão, sobre todas essas coisas que nós falamos, de você encontrar um propósito na vida e cumprir o seu propósito nessa vida. Então, se você conhece alguém que está precisando dessa mensagem, compartilha aí, tá bom? E a gente vai ficar muito feliz de saber que essa mensagem chegou em muitas mulheres e que esse podcast abençoou muitas vidas. Um beijo para você, que Deus te abençoe grandemente. Tenha aí uma boa semana abençoada. Fica ligadinho aí para assistir os nossos próximos podcasts. E esse foi mais um podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais. Tchau, tchau.